Eu só vou falar uma vez. Não inventem de tentar tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Eu amaldiçoo vocês se tentarem tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Isso é uma sacanagem, isso é um absurdo. O cara tá começando agora. Quero que seleção se exploda. Tirar o Dorival, que contratem um treinador que realmente possa fazer algumas mudanças agora e que tenha experiência para lidar com esses medalhões. E que a gente sabe que o Neymar é que manda nessa bagaça toda, nessa panela toda. E que com certeza, o Neymar não vai querer o Jorge Jesus. Mas que vocês levem Jorge Jesus, Abel Ferreira, quem vocês bem quiserem, mas não mexam no Felipe Luiz. O Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho no Flamengo, mas é jovem, está começando agora. Não há motivo para vocês pensarem nisso. Então eu falo de verdade. Que, de verdade, cara, eu tô com tanto ódio dessa imprensa bairrista fazendo campanha para Felipe Luiz na seleção. Isso tudo é para tentar destruir o trabalho que está sendo feito no Flamengo. Mas vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. A vergonha da seleção brasileira não pode servir como muleta para vocês sacanearem o Flamengo. O Galvão Bueno foi muito bem nas suas redes sociais ao falar. Salvo ali, eu acho que não tem nada a ver com culpar o Romário ou o Rafinha, sim, porque a partir do momento que você provoca, você tem que se garantir que você vai entrar em campo e vai desempenhar um grande papel e que não vai ser frouxo, né? Agora o Romário fez a dele. O Romário fez a dele, Galvão. O Romário fez a dele. Mas vamos escutar o que o Galvão falou. Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais. No final do meu comentário no Jornal da Band, um dia antes desse 4-1 da Argentina, fora o baile em cima da seleção brasileira, eu pedia: tomara que os deuses do futebol olhem com carinho para a nossa seleção. Não tinha jeito de olhar com carinho. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem dois atacantes titulares, Messi e Lautaro. Importantíssimos, inclusive, né? Mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, Verdade. com uma boa defesa, com ótimos Amassaram o atacantes. Brasil. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, Não gostamos. era um Mas tem time hora que parecia um bando. não é culpa dele, não. Um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. Como nunca aconteceu um 4-1 também, né? Ninguém resolveu nada. Nas eliminatórias. O Rafinha, claro, era evidente que depois que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse pra cima dele, fosse pra cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer, vamos dar porrada dentro e fora de campo, se for necessário? Esse sim, o Romário não, mas esse sim. Fez todo um clima. O Romário fez a então, dele. de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 Fatídico 7-1. contra a Alemanha. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo. Não gosto de Era melhor nem ir para a técnico, Copa. vou repetir, não gosto. Sempre gostei do trabalho do Dorival. Também. Mas não dá para continuar assim. Edinaldo,
ser presidente Olha aí. da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser reeleito agora, porque os presidentes de federações todos barraram na tentativa do Ronaldo. Você jogou um tempão fora, ficou esperando o Ancelotti que não viria nunca, depois botou um técnico tampão, para depois vir com outro, nada dá certo, nada funciona. Que futebol brasileiro é esse? Vergonhoso. Que coisa horrorosa, que tristeza. O que vão fazer agora? Tem que esperar. Mas o Neymar pode ser recuperado. Que Neymar, cara. Que Neymar, cara. Não pode sequer ser Que convocado. Neymar. Tem que trazer o JJ para nem convocar o Neymar. De novo. E já, imediatamente. Vou repetir. De um lado, um grande time, muitíssimo bem treinado, bicampeão da Copa América e campeão do mundo. Do outro lado, Um fiasco. que brilham nos seus clubes. Mas que Milionários, é o que eu falei. não conseguem sequer formar um time de futebol. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste. Triste mesmo. Profundo. Profundamente triste, Galvão. E aí, o que a gente tem para falar com relação a isso tudo é que o que eu falei ontem, esses jogadores zilionários com contratos gigantes na Europa, já estão um tempão lá, estão cagando e andando pro Brasil, seleção brasileira, e vocês convocam eles. Tem interesse de gente aí oculta, né? Vocês convocam esses caras. Mas por que vocês convocam esses caras? Qual a intenção de convocarem esses caras? Não tem tesão nenhum de jogar na seleção brasileira. E vocês querem convocar esses caras? Eu sinceramente não consigo entender. E mais, sabe o que é pior? É que vocês, ao invés de buscarem entrosamento, jogadores que se conhecem no futebol brasileiro, vocês querem trazer os medalhões da Europa, que não tem tesão nenhum. Vocês têm que trazer, sim, quem acabou de ir para a Europa, como eu falei, o Endrick, Estevão, João Gomes, Andréas Pereira, esses caras estão com tesão, juntar eles com jogadores do Brasil e formar uma seleção. Agora, medalhão, cara, é um ou dois, é o Vini Júnior ali, e ainda eu vou te falar, tem que chamar ele para conversar e falar, meu amigo, você não vai levar a bola para casa. Você tem que ter humildade, você tem que jogar bola. E o Rafinha, e esse sim, o Romário não, o Romário fez a dele, estava entrevistando, fez a pergunta, o cara quis falar, tem a personalidade dele, agora tem que ter personalidade e tem que responder dentro de campo. Não adianta provocar, falar de porrada e o caramba 4, chegar lá dentro do campo e ser frouxo, e não jogar nada e ser frouxo, né? Agora, muito bem o Galvão quando ele fala de jogadores de times medianos na Europa, time pequeno na Europa. Agora, brincadeira, o que jogou o tal do Arana, uma vergonha. Tal do Murilo, que horror. Joeliton, vocês estão de sacanagem. Quem que mandou convocar esses caras? Bem, eu tenho aqui algumas informações para passar para vocês. A gente tem até que sair um pouco desse tema todo, né? Desejar que voltem em segurança aí o Wesley, o nosso Léo Ortiz, mas eu vou falar para vocês, é triste. Bem, fontes ligadas ao Jorginho indicaram que a entrevista do João Santos, empresário do atleta, foi uma forma de despistar as negociações com o Flamengo. Aquela que ele fala que vai ouvir outros clubes e tudo mais, que isso foi para despistar as negociações com o Flamengo. O destino do Jorginho já está praticamente definido, restando apenas a assinatura do pré-contrato. Na verdade, é um contrato já, tá, gente? Na verdade, é um contrato já. Por quê? Porque o pré-contrato não serve de nada, porque ele tem que cumprir até junho. Então, ele precisa rescindir com o Arsenal, tá? A informação do Pablo Rafael Rua não está 100% correta. Ele fala do pré-contrato. Na verdade, ele tem que rescindir com o Arsenal e assinar o contrato.
Tá? Ele rescinde com o Arsenal e assina o contrato, isso em maio. Tá? Então, o empresário afirmou que avaliaria diversas propostas antes de definir o futuro do Jorginho, mas eu entendo que o negócio está praticamente definido, mas não tem nada de pré-contrato. É assinar um contrato já para apresentar naquela janela de junho. E aí rescinde com o Arsenal e assina o contrato. Não tem pré-contrato, ok, Pablo? Mas eu acredito na tua informação que está praticamente tudo definido, até porque eu trouxe que o jogador já está olhando carro, casa, já olhou, na verdade, já tem uma pessoa fazendo isso tudo, o negócio já está fechado, tá? Falta só realmente a assinatura, mas é do contrato, não é pré-contrato. Olha, a gente tem um impasse aí que aconteceu na seleção uruguaia. Segundo o jornal uruguaio The Sports, De La Cruz foi cortado da seleção uruguaia por ter discutido com o departamento de futebol e não por conta da altitude da Bolívia. O clima teria ficado bastante tenso no vestiário e o técnico Marcelo Bielsa decidiu desconvocar o jogador do Flamengo. Tá? Então, é uma informação aí ainda não confirmada. A gente tem que saber aí se o jornal está falando a verdade, né? Procurar saber aí. Infelizmente, o De La Cruz, eu não conheço a assessoria de imprensa dele, acho que ele nem tem, mas espero que o jogador se pronuncie sobre isso, porque eu acredito que isso não seja nem verdade, tá, gente? Apesar do jornal lá, o The Sports, ter publicado isso aí, eu prefiro acreditar na palavra do nosso jogador, esperar o nosso jogador falar alguma coisa, e já aconteceu da imprensa uruguaia trazer informações que não batiam, não condiziam com a realidade. Então eu não acredito mais nesses veículos aí uruguaios, argentinos, chilenos, os caras estão sempre criando situação aí desnecessária com os nossos atletas. Olha, a diretoria do Flamengo projeta aí receita bilionária para 2025, tá? O Flamengo continua se consolidando como uma das grandes forças do futebol sul-americano, mantendo receitas bilionárias ano após ano. Para a temporada de 2025, o clube já projeta arrecadar 1,5 bilhão. A previsão financeira será apresentada ao Conselho Deliberativo em abril e a diretoria trabalha com a possibilidade de negociações de jogadores para atingir esse montante. A venda de atletas é vista como essencial para equilibrar o fluxo de caixa e garantir o cumprimento das metas orçamentárias. Com esse cenário, a diretoria não deve priorizar contratações de peso nas próximas janelas de transferências, focando mais na manutenção da saúde financeira do clube. Mas o Flamengo está bem, o Flamengo está com um elenco fortíssimo. O mais importante é isso. O Flamengo manter o elenco. Agora, se sai jogador, vai ter que repor. Não tem jeito. Tem a chegada do Jorginho, como a gente trouxe aí, está muito perto de fechar com o Flamengo, né? Acho que o jogador vai ser... o Jorginho vai ser aí contratado, não vejo grandes problemas, e o Flamengo vai ter que repor caso saia o Wesley, o Gerson, né? Os jogadores aí saindo, o Flamengo vai ter que correr atrás de resolver isso aí e repor, tá? A gente acabou que não trouxe ontem à noite a informação do Gerson, né? A gente trouxe nas outras redes. O exame de imagem realizado ontem à tarde no clube não constatou lesão muscular no jogador. O atleta apresenta um quadro de desgaste físico e por isso fará trabalhos específicos no CT Jorge Elal. Bruno Henrique iniciou os treinamentos em campo com a preparação física nesta terça-feira, tá? Então o Bruno Henrique deve estar à disposição no jogo de estreia do Brasileiro contra o Internacional, e o Arrascaeta, o exame de imagem realizado no clube nesta terça-feira, confirmou lesão no adutor da coxa direita e o jogador dará continuidade ao tratamento no CT Jorge Elal. A gente tem agora duas situações divulgadas pelo Flamengo para trazer para vocês. O radiologista Bruno Hassel, novo integrante do Departamento Médico do Flamengo, fala sobre um novo aparelho de ultrassom do Mengão. Vamos acompanhar e, na sequência, você acompanha também o treino do Flamengo. Isso vai permitir com que a equipe médica faça uma avaliação das lesões, sobretudo das lesões musculares e tendíneas dos atletas,
de uma forma muito mais rápida, mais disponível e mais eficaz, tanto na detecção quanto no acompanhamento dessas lesões. É sabido que a grande maioria das lesões relacionadas ao esporte, sobretudo no futebol, são lesões musculares. E a ultrassonografia é um dos principais métodos de imagem em avaliação de lesões musculares e tendíneas. Ele permite uma avaliação rápida, uma avaliação sofisticada da microestrutura dos músculos e tendões na detecção dessas lesões e tem uma vantagem única em comparação aos outros métodos de imagem, que é a capacidade de fazer uma avaliação dinâmica. Eu posso fazer uma avaliação em contração muscular, em relaxamento, durante o movimento. Isso é único da ultrassonografia, uma avaliação de lesões do aparelho musculoesquelético e ligadas ao esporte é de fundamental importância. A máquina está disponível e ficará no CT. Então não é necessário agendar um exame, transportar o atleta até um centro de imagem, quer seja um hospital, quer seja uma clínica. O aparelho vai estar aqui, à disposição, 24 horas, 7 dias por semana. Isso vai facilitar a logística no fluxo de investigação de uma lesão de uma maneira gigante. Eu sou médico radiologista, sou especialista no sistema musculoesquelético, sobretudo lesões ligadas ao esporte. Fui convidado pelo Dr. Runco para fazer parte da equipe e para mim foi uma grande honra. Então eu vou fazer parte da equipe médica do Flamengo. Então a equipe vai ter um radiologista fazendo parte efetivamente do clube e à disposição dos atletas. Retorna no trote, pode pro outro lado. Boa. Boa. Cruzou passada. Chegou, cruzou. Pegou no meio. Vamos, vamos. É isso, é rápido. Isso, desse lado. Isso, pro outro lado. Boa. Pro outro lado. Pro outro lado. Rápido, bora, acelera. Isso, acelera. Foi. Isso, oi. Boa, isso. Lá. Passa direto, primeiro. Isso. Vai desacelerar no azul. E volta trotando. Prepara. Bora, acelera. Isso, porra. Olhão. Vai, rápido. Aí, espera. Isso. Aí, vamos. Boa. Misha. Isso. Aí, vai pro lado, por favor. Joguei muito futebol americano. Tô brincando aqui. Isso. Aí, vamos. Boa, Sola! Vamos! Pega, Juninho! Amarelo! Vai! Conduz! Boa, trava! Acelera! Faz o passe! Boa, Bruno! Vamos, ativo! Direito! Vai! Boa, Bruno! Boa! Excelente! Ativa! Azul! Vai! Trava! Boa! Volta!